sim! Nesta aula, vamos falar da oração subordinada adverbial. Na verdade, uma oração que pode ter várias classificações. 9. Para ser mais específica. Mas antes de chegar a essas classificações, vamos, é claro, algumas informações muito importantes sobre esse tipo de oração. Veja só. Bem, se ela recebe o nome de oração, você já sabe, toda oração precisa apresentar verbo. Se ela recebe o nome de subordinada, é sinal de que é uma oração dependente. E por que dependente? Porque se prende a uma principal, desempenhando alguma função sintática para ela. No caso da adverbial, a função sintática vai ser de adjunto adverbial. Bem, vamos anotar aqui. Toda subordinada exerce uma função sintática para outra oração, conhecida como oração principal. Bem, se ela recebe o nome de adverbial, ela deve ter alguma coisa a ver com advérbio, não é? Sim. O que o advérbio faz é indicar circunstância, normalmente para um verbo, não é? Em geral, ele se liga ao verbo. Pois aqui, nós vamos ter então um advérbio que tem verbo dentro, né? Uma expressão adverbial que tem verbo. E é por isso que ela vai ser chamada de oração. Oração subordinada adverbial. Assim como o advérbio, é claro, ela vai exercer a função de adjunto adverbial, indicando, evidentemente, uma circunstância. Uma das 9 circunstâncias que nós vamos mencionar daqui a pouquinho. Bem, antes de ver exemplos, vamos às dicas? A primeira diz que subordinada adverbial se prende a uma oração principal completa. Como assim, Pri? É uma oração principal que a gente lê e tem a impressão de que está lindona, de que não falta informação alguma. Poderíamos muito bem encerrar o período nela, tá bem? A subordinada adverbial é introduzida por um conectivo chamado de conjunção subordinativa ou de locução conjuntiva subordinativa. A conjunção vai apresentar apenas uma palavra. E a locução conjuntiva, já que é uma locução, vai apresentar no mínimo 2. Tá bem? São 2 ou mais palavras querendo funcionar como conjunção. Geralmente, a locução conjuntiva termina na palavra que. Então, alguns exemplos. Apesar de que, mesmo que, ainda que, posto que,
assim que, depois que, até que, não é? São locuções conjuntivas. Bem, e que valores esses conectivos podem exprimir? São 9. Valor de causa, de consequência, de concessão, conformidade, condição, comparação, finalidade, tempo ou proporção. Por isso, a oração pode ser classificada como causal, consecutiva, concessiva, conformativa, condicional, comparativa, final, temporal ou proporcional. Ou seja, são 6 classificações que se iniciam na letra C e mais FTP. FTP, não é FDP. Você chama o seu vizinho de FDP. Não a oração. A oração não é FDP, ok? FTP, final, temporal e proporcional. Bem, Bri, como é que eu vou fazer para classificar a oração? Para isso, você deverá levar em conta o conectivo que ela apresentou e, claro, o contexto em que ele foi empregado. Temos ainda uma quarta dica, que diz que geralmente a oração subordinada adverbial pode sim ser posta antes da oração principal. Geralmente isso pode ocorrer, ok? Vamos ver? Vamos testar tudo isso, não é? Então vamos então partir para os exemplos. Considere esta primeira frase. Ficaram sem almoço porque chegaram muito tarde. Nós temos aqui o verbo ficar na forma ficaram e o verbo chegar na forma chegaram. Toda análise sintática deve ser iniciada pelos verbos, não é? Encontramos os verbos. Pri, tem mais de um e eles não formam locução verbal. Sinal de que o período é composto. Próximo passo, você deve procurar o conectivo. Que conectivo foi usado para ligar as orações? Exatamente. Por quê? E é antes dele que nós vamos fazer o corte. A primeira oração é ficaram sem almoço. Veja que é uma oração que faz sentido, não é? Se eu virar para você e falar, fato é, você vai perguntar, fato é o quê? Hã? É fato, tá, Pri? O que é fato? Agora, se eu falar ficaram sem almoço, você consegue entender a frase. Ficaram sem almoço, tá? Algumas pessoas ficaram sem almoço, não é? Essa oração principal não está pedindo subordinada substantiva, por exemplo, e de fato não está. A subordinada substantiva a gente consegue substituir por isso. E eu não conseguiria dizer ficaram sem almoço isso. Repare que a oração número 2 existente aqui não admite a troca pelo pronome. Logo não é subordinada substantiva. Mas será que ela poderia ser subordinada adjetiva? Porque subordinada adjetiva se prende a uma principal que soa ser completa também, não? Sim. Só que o conectivo aqui empregado não é pronome relativo, não é? Não está no rol de pronomes relativos. Este porquê é conjunção. E uma conjunção, neste caso, que serve para indicar a causa. Por isso, a oração é subordinada adverbial causal. Eu estou indicando o motivo de eles terem ficado sem almoço. Ficaram sem almoço, fato. Por que ficaram sem almoço, Pri? Qual o motivo, a razão? Como diria o professor Girafales, qual o motivo, a razão, a circunstância de terem ficado sem almoço? Porque chegaram muito tarde, certo? Por isso,
adverbial causal. Veja, para classificar esta oração, o que eu considerei? O conectivo que foi usado e o contexto em que ele foi empregado. Dica número 4 diz, geralmente, subordinada adverbial pode ser posta antes da principal. E realmente, eu poderia muito bem dizer, porque chegaram muito tarde, ficaram sem almoço. Apenas não se esqueça, é claro, de empregar a vírgula quando fizer esse deslocamento, certo? Veja o próximo exemplo. Chegaram tão tarde que ficaram sem almoço. Nós temos de novo o verbo chegaram, o verbo ficaram, e agora o conectivo usado foi que. É antes dele que fazemos o corte das orações. Chipre! O conectivo que é daqueles assim de preocupar. Porque ele pode ter tantos valores. É verdade. Ele pode, por exemplo, ser conjunção subordinativa integrante. Só que quando conjunção integrante, ele faz parte de uma subordinada substantiva que admite a troca por isso. Você conseguiria dizer, chegaram tão tarde isso? Não. Logo, não é conjunção integrante. O que pode também ser pronome relativo. Quando o pronome relativo, ele inicia uma oração subordinada adjetiva. Só que o pronome relativo admite a troca por o qual, a qual, os quais ou as quais. É o caso aqui. Chegaram tão tarde, a qual ficaram sem almoço? Não, né? Não consigo trocar. Ora, não pode ser substantiva, não pode ser adjetiva sobre o adverbial. É realmente a classificação que nós temos aqui. A subordinada adverbial vai se prender à oração principal desempenhando um papel de adjunto adverbial para ela. E adjunto adverbial indica circunstância. Neste caso, a circunstância de consequência. Por isso, nós temos uma subordinada adverbial consecutiva. Dica. É muito comum a consecutiva apresentar, né, como conectivo o que. Só que quando isso ocorrer, pode ficar de olho. Na oração principal, você vai encontrar um termo intensificador. Termo intensificador. Que raio é isso? É um termo, é uma palavra que vai indicar que alguma coisa aconteceu de forma exagerada. Ah, exagerou! Arque com as consequências, não é? Então, se você, por exemplo, não chegou tarde só, você chegou tão tarde. Se você chegou tão tarde, vai ter consequência aí. Qual foi a consequência? Ficar sem almoço, né? O pessoal já tinha até lavado a louça nessa hora. Então, chegou tão tarde, ficou sem almoço, ok? Bem, veja que para classificar a segunda oração, eu considerei o conectivo e o contexto. E neste caso, não daria para fazer anteposição, não é? Que ficaram sem almoço, chegaram tão tarde? Você falaria dessa forma? Não. É por isso que na dica 4 eu usei geralmente. Geralmente, subordinada adverbial pode ser posta antes da principal. Não posso dizer sempre, e aqui está uma prova disso. Veja o próximo exemplo. Estavam sem fome, embora não tivessem almoçado. Nós temos aqui o verbo estavam e temos ainda a forma tivessem almoçado. Dois verbos fazendo parte da mesma oração. Estão formando aí um tempo composto, não é uma locução.
O conectivo é o embora, e é antes dele que eu vou fazer o corte das orações. A primeira oração é: estavam sem fome. Uma oração principal que soa ser completa. E, de fato, a segunda eu não troco por isso. Logo, não pode ser subordinada substantiva. Ela também não possui como conectivo um pronome relativo. Logo, não é subordinada adjetiva. Aliás, o embora é um conectivo subordinativo que traz um único valor, né? Como conectivo subordinativo, que é o de concessão. Você tem, então, aqui uma subordinada adverbial concessiva. Note que aqui eu consigo fazer o deslocamento da subordinada. Embora não tivessem almoçado, estavam sem fome. Tá bem? A oração concessiva nos indica que algo vai acontecer de forma contrária ao esperado. Poxa, se a pessoa não almoçou, eu espero que ela esteja com fome, né? Dependendo do horário. Mas olha o que eu digo. Embora não tivessem almoçado, estavam sem fome. Quer dizer, o fato de não terem almoçado não é capaz de impedir o outro fato, o de estarem sem fome. Tá bem? Essa é a ideia da concessão. E o contrário da concessão é a conformidade. A conformidade indica que tudo acontece de acordo com o esperado e, portanto, dentro dos conformes. Compareceram ao encontro conforme haviam combinado. Ora, se eles combinaram comparecer, eu espero que eles compareçam, né? E se foi exatamente isso que aconteceu, não houve qualquer surpresa, não houve qualquer quebra de expectativa. A primeira oração aqui também é a principal, uma principal que nos soa ser completa. A segunda, que apresentou o conectivo conforme, é uma subordinada adverbial conformativa. Cheguei a essa conclusão, levando em consideração o conectivo, o contexto. E note que aqui também eu consigo fazer a anteposição da subordinada, né? Conforme haviam combinado, compareceram ao encontro. Geralmente, subordinada adverbial pode ser posta antes da principal sem problema. Só não se esqueça de empregar a vírgula, né? Porque ocorrendo essa anteposição, a vírgula se torna obrigatória. Veja mais um exemplo. Teriam almoçado se tivessem chegado mais cedo. Nós temos aqui o teriam almoçado e o tivessem chegado. Ligados pelo conectivo se. Este se não é pronome, cuidado, hein? Ele é uma conjunção. E uma conjunção que nos traz a ideia de condição. Daí a oração ser classificada como subordinada adverbial condicional. Eu estou apresentando uma condição para que eles almocem. Eles teriam almoçado? Teriam almoçado. Obedecida a condição de terem chegado mais cedo. O problema é que eles não obedeceram a essa condição, né? Resultado, ficaram sem almoço. Certo? Mais um exemplo. Eu estaria faminta como um urso depois da hibernação. Veja lá, que verbos nós temos neste período? Muito bem, o verbo estar, na forma estaria. E que mais? O verbo comer, na forma como? Não, nada disso. Não é? O como aqui não é verbo, pelo amor de Deus. Ele é um
conectivo, ele é uma conjunção. E uma conjunção que faz parte da segunda oração. Aí você pode dizer, ué, prima, pera lá. Oração precisa possuir verbo. Como é que você chama como um urso depois da hibernação de oração se não tem verbo? Na verdade, o verbo aqui não está explícito, mas ele existe. Eu quero dizer que eu estaria faminta como um urso depois da hibernação está faminto, né? O bicho come, aí hiberna. Fica lá 6 meses hibernando, quando acorda, tá faminto, lá vai comer, para depois hibernar outra vez, não é isso? Então, o que nós temos aqui implícito? O verbo estar. Eu estaria faminta, como um urso depois da hibernação está faminto. Notou? Esse verbo não foi mencionado a fim de evitar a repetição. Trabalhamos aqui com a coesão por elipse. A coesão por meio do apagamento, tá? Mas ele existe a ponto de eu chamar isto aqui de oração. E, gente, essa elipse do verbo, esse apagamento do verbo é muito comum, sobretudo neste tipo de oração. A chamada oração subordinada adverbial comparativa. Na comparativa, o apagamento do verbo é mesmo muito comum, né? Neste caso, a gente tem até um apagamento do adjetivo, porque também ele ficou implícito, concorda? Eu estaria faminta como um urso depois da hibernação está faminto, né? Exatamente como ele se encontra depois de hibernar. Bem, Pri, muito bem. Dá para fazer anteposição dessas orações também, né? Tá. Se tivessem chegado mais cedo, teriam almoçado. Como um urso depois da hibernação, eu estaria faminta, né? Até daria, né? Para fazer esse deslocamento. Mas, vamos ver mais alguns exemplos aqui? Compareceram ao encontro para que revissem os amigos. Nós temos agora o verbo comparecer e temos o verbo rever, na forma revissem. O conectivo agora é para que, e é antes dele que a gente vai cortar as orações. Compareceram ao encontro é a oração principal. E nós temos ali, em segundo lugar, a oração subordinada. Esta é uma subordinada adverbial que traz a ideia de finalidade e por isso é classificada como final. Eles compareceram ao encontro? Sim, compareceram. A troco de quê? Né? Com algum objetivo, alguma intenção? Sim. Com a intenção, com o objetivo, o intuito de rever os amigos. Pri, posso dizer que a subordinada sempre vai vir depois da principal? Não estou acabando de dizer que a subordinada adverbial pode vir deslocada? Eu poderia muito bem dizer, para que revissem os amigos, compareceram ao encontro. Nesse caso, a subordinada seria a oração 1 e a principal a oração 2, não é? O mais comum é sim que a subordinada venha depois da principal,
Mas isso, gente, vai depender, né? Se o período está na ordem direta ou não. Se está com as orações no seu lugar mais comum, no lugar típico ou não, tá bem? Tem que analisar caso a caso. Eu almoçaria assim que chegasse. Além do verbo almoçar, temos aqui o verbo chegar, e essas orações foram conectadas pelo assim que. O assim que é considerado um conectivo que traz a ideia de tempo, e por isso agora nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. Essa oração também admitiria anteposição, pode notar. Assim que chegasse, eu almoçaria. Temos mais um exemplo, veja só. Sentiam vontade de água à medida que comiam sobremesa. Temos aqui o verbo sentir na forma sentiam e o verbo comer na forma comiam. O conectivo foi o à medida que. Antes dele, o corte das orações. Ah, gente, muito tranquilo. À medida que é um conectivo que tem um único valor, o valor de proporção. E por isso, a oração em que ele se encontra é subordinada adverbial proporcional. Eu poderia também fazer a anteposição dela. Pode notar, à medida que comiam sobremesa, sentiam vontade de água. Temos aqui a ideia do diretamente proporcional, não é? Quanto mais comiam sobremesa, mais sede eles tinham, né? Com mais sede eles ficavam. Muito bem. Pri, eu estou reparando que parece que para resolver a subordinada adverbial, tem que decorar uma lista de conjunções, né? Olha, eu não vou mentir a você. Se você conhecer a lista de conectivos, isso vai ajudar e vai ajudar muito, não é? Agora, dizer que isso vai ser suficiente não é verdade, porque tem conectivo que pode assumir mais de um valor. Daí eu ter dito que a gente não deve considerar só o conectivo. Não é só o conectivo, mas também o contexto em que ele foi empregado. Veja uma prova disso. Almoçará na empresa desde que comece a chegar cedo. Almoça na empresa desde que começou a chegar cedo. Note, eu usei o mesmo conectivo, desde que, mas em contextos diferentes. No primeiro caso, o desde que traz ideia de condição. Ele é, portanto, um conectivo condicional. Ele vai almoçar na empresa? Vai! Obedecida a condição de começar a chegar cedo. Se ele continuar chegando tarde, não vai dar tempo de almoçar, né? E no segundo caso? Bem, no segundo, nós temos um conectivo temporal. Eu estou localizando no tempo o momento em que ele almoça na empresa. Ele almoça na empresa? Almoça. Todo dia ele almoça? Almoça. Desde quando ele almoça, né? Na empresa? Desde que começou a chegar cedo. Desde esse momento. Desde esse tempo. Ok? Estas orações também, é claro, permitem a anteposição. Caso ela seja praticada, coloque a vírgula. Ah, tá, Pri, então tem que analisar o contexto também. Tem que analisar o contexto. Mas, gente, existem conectivos que têm um valor só. Embora é concessivo. Ponto. À medida que é proporcional. Acabou, sabe? Então, se você souber que valores cada conectivo pode
assumir, isso vai ajudar muito. Vai te dar segurança na hora de responder as questões, além, é claro, de agilidade, ou seja, você vai ganhar tempo, e ganhar tempo em prova quem não quer, não é? Agora, dizer, decora aí e acabou, não, isso eu não posso falar, seria loucura dizer isso, até porque em português nós estamos o tempo todo falando de sentido, da importância do contexto, de como dependendo do contexto a coisa muda, né? Então analise o contexto também, certo? Mas ter a noção do conectivo, é claro, já é um ótimo primeiro passo, certo? Bem, as subordinadas adverbiais são longuinhas, mas você viu que elas não são impossíveis, não. Conhecer o valor do conectivo, analisar o contexto é muito importante para conseguir classificar a oração em que esse conectivo se encontra, certo? Então fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!